Professor Pedro, na página 7, quarta linha, poderia comentar na parafatologia a empatia holossomática extraordinária? É em função disso, quanto mais empatia, quanto mais você se colocar na posição do outro, sentir o que o outro está sentindo, e aí se tiver uma raiz do passado melhor, maiores as chances de você ter uma retrocognição com a pessoa. Estou lembrando aqui que um acoplamentário que a gente estava, o filho do Márcio Alves, o Marcelo, eu não conhecia, mas eu fiz o acoplamento com ele que espontaneamente eu tive uma retrocognição e eu vi a gente como se fosse numa taberna, lá comendo umas coisas, tudo alterado, com uma roupa diferente, bem assim, meio grotesca, mas tudo em função acho que dessa empatia que se processou, no caso aí, espontaneamente. Eu não o conhecia, nunca tinha convivido com ele. Quer falar? Então aqui ele pergunta também nessa condição da empatia, é possível ter esse sentimento elevado e empático na relação com o duplista? É o ideal, né? É o ideal. O que é bacana de fazer gancho aqui é ver a linha holobiográfica dos duplistas, que é o duplo karma, né? Isso aí a gente na Consecutivos quer, quando tiver tempo e perna, né, e gente, poder mexer com essa condição. Porque aí você vê a linha que fez com que aquelas duas pessoas se aproximassem, né? A gente está vendo o caso agora, né, também com o professor Valdo, né? Já tem a ficha ali, já sabe o processo do Egito, por exemplo, que une, né, os dois. Na parafatologia, página 7, final da segunda linha, de baixo para cima, gostaria que comentasse as nuances retrocognitivas. Essas são as mais interessantes e as mais difíceis. Eu não sei se eu coloquei aqui. No paradoxo, eu botei o paradoxo mega fenômeno maxi descrição. Esse é o paradoxo que eu mais gosto, porque os eventos, os fenômenos, as ocorrências, as sincronicidades mais avançadas são as mais sutis, são as mais despercebidas, são as mais assim, que as pessoas não dão valor. Por exemplo, às vezes a pessoa tem o mesmo nome da última vida. Aquilo é óbvio, está escancarado, está na cara dela, mas ela não dá valor, ela não pesquisou, ela acha que é impossível, ela nunca nem deu valor para isso. É um exemplo. Por isso que no técnica lá da identificação da retrosenha pessoal, no curso, a gente coloca lá para a pessoa investigar o nome. Pelo menos ela tem aquela sinapse, sabe a raiz. Se aparecer alguma coisa nesse sentido, ela pode usar. Pedro. Pois não. Tiago. Só a questão do nome aí, é exatamente o mesmo nome ou o nome em algumas outras? Pode ser. Ou o sentido do nome? Pode ser o sentido pode ter a ver com Mata Pensene, ela tem que destrinchar, até chegar a uma coisa esdrúxula de realmente ser o mesmo nome. Esse caso mais recente, não sei se você está acompanhando, o nome da Consinha atual é o título de um romance que ela escreveu no passado. Sim. Então, é o mesmo nome. Então, você vê, o nome, a onomástica, Sim. de algum modo, acabou, né, predominando. Sim. Então, tem que pegar o nome e não ficar só com uma abordagem linear. Tem que ampliar e com muita criticidade, sem forçar a barra. Não é, ver se tem, se não tem, mas aquela informação fica ali rodando para, se acontecer alguma coincidência, ela usa isso como mais um fator. Né? E uma coisa, quando vocês estavam comentando aí sobre a questão do comportamento, né, que não muda de vidas em várias vidas. Porém, se teve um curso intermissivo recente, teve um SBREG, aí fica mais difícil. Isso. Nesse sentido, então, as pessoas estão mais próximas à dupla evolutiva, os familiares devem poder ajudar mais, porque Perfeito. tem aquela nuance que a pessoa não mostra no dia a dia, mas... Perfeito, é exatamente isso. Então, tem que investigar. Nessas pesquisas que a gente faz de personalidade consecutiva, a gente expande um pouco para os convivas, né, para esse povo dupla, porque senão a própria pessoa nem se enxerga mais, né? Ela não tem condições. Então, e a pessoa pontua, olha, aquela vez que aconteceu aquilo, é exatamente o que falam dessa personalidade do passado aqui. Então, esse é um ponto de contato. Tá. Tem que ter isso sim. E só um pouquinho, a última pergunta aqui, na parafatologia, última linha, você fala assim, a fáceis retrocognitiva, potencializando as evocações serexológicas. O que é essa fáceis? A fáceis esse é um termo da medicina que muitas doenças acabam fazendo com que a pessoa adquira um rosto
típico, né? Então, muita gente conhece a pessoa que tem problema de tireoide, hipertireoidismo, fica com aqueles olhos esbugalhados, por exemplo, pode ficar com um papo ou não, e tem várias. Então, a medicina já tem esse modo de pensar. E na retrocognição acontece isso. Existem algumas pessoas que, em função da paragenética ser muito forte, elas imprimiram um rosto do passado no rosto atual. Isso pode ser de caso pensado ou não. Então, também é um caso que a gente está estudando, da pessoa que, se você olha hoje, é a cara de uma pessoa lá de muito tempo atrás. E, ao que tudo indica, ela fez isso de caso pensado. No curso intermissivo, ela começou a trabalhar para fazer assistência, caiu a ficha, né, das besteiras que fez no passado, assumiu isso e está pagando o preço agora. Então, o que costuma acontecer? As pessoas começam a aparecer, as pessoas daquela época. E aí ela vai melhorando, vai fazendo assistência. Então, é como se fosse uma técnica assistencial baseada na forma, na aparência. Okay? Ô Pedro, ainda com respeito ao nome, eu lembro que uma vez o professor Valdo me perguntou como é que é o meu nome num outro idioma, como é que me chamavam lá. Perfeito. E é interessante porque às vezes é a pronúncia, o nome é igualzinho, é Perfeito. impressionante. Perfeito. É isso aí, às vezes é o modo de falar que vai fazer com que o processo mnemônico ocorra e a pessoa vai ter ali um link, né, uma linha para É bem interessante isso aí. É isso mesmo, tem que pegar o nome e fazer essa abordagem ampla, inclusive em outros idiomas, bem lembrado. O que mais? Comentário. Hoje sei de onde vem minha consciencialidade investigativa e meu jeitão introspectivo, sadio de ser, que não é só genética e sim da paragenética. Beleza, parabéns, realmente você é questionador, né? Você sempre pergunta.